O auxílio direto é o mecanismo mais recente de colaboração jurídica internacional e conhecido também como o mecanismo mais ágil, mais versátil. O auxílio direto é o mecanismo mais versátil de colaboração jurídica internacional. Por que isso? Grave, anote. Porque o auxílio direto, ele dispensa o chamado juízo de delibação. Professor, o que é isso? Juízo de delibação. O juízo de delibação é como um juízo de admissibilidade realizado pelo STJ em cartas rogatórias e em ações de homologação de decisão estrangeira, onde o STJ analisa a legitimidade, a legalidade formal da diligência que está sendo solicitada, só que ele não analisa o mérito. Não analisa o mérito. Juízo de delibação, portanto, é uma análise, como eu coloco aqui, uma análise de legalidade formal do ato que é solicitado, sem averiguação do mérito. E essa análise ela é realizada pelo STJ. No auxílio direto, que é o primeiro mecanismo de cooperação internacional previsto no CPC, não há juízo de delibação. Por gentileza, anote isso no seu caderno, de forma bem visível. Escreve aí de rosa-choque, ocupando 3, 4 linhas. No auxílio direto não há juízo de delibação. Não. O pedido ele é enviado para a autoridade central brasileira, que em seguida passa para a Advocacia Geral da União, que protocola o pedido, que protocola a ação. E aí o juízo brasileiro, olha só que informação precisa, o juízo brasileiro vai analisar diretamente o caso e ele vai exercer jurisdição. Por quê? Porque aqui no auxílio direto, a autoridade judiciária brasileira analisa o mérito. Analisa o mérito do pedido que está sendo feito por Estado estrangeiro. É por isso que aqui não tem juízo de delibação. No juízo de delibação, eu tenho apenas uma averiguação preliminar, superficial, se a legalidade formal do ato está presente. Só que não há averiguação do mérito. Não há averiguação do mérito. No auxílio direto, há análise do mérito pela autoridade judiciária brasileira. A autoridade judiciária brasileira, ela efetivamente exerce a atividade jurisdicional no caso concreto. Isso fica bem claro quando nós verificamos, quando nós analisamos aqui a emenda regimental 18 de 2014 do STJ, lá no seu artigo 216-O, parágrafo 2º. Veja só o que essa emenda regimental, artigo 216-O, parágrafo 2º, nos diz. Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo deliberatório, pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados de carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça, que é a nossa autoridade central, para as providências necessárias ao cumprimento do auxílio direto. Olha só que texto rico. Os pedidos, as solicitações de cooperação jurídica internacional que não dependem de juízo deliberatório realizado pelo STJ serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça,
que é a nossa autoridade central. E aí o Ministério da Justiça tomará as providências necessárias ao cumprimento do auxílio direto, que é o mecanismo do caso concreto. Okay? E um texto bem semelhante a esse, também esclarecedor, a gente encontra no novo Código de Processo Civil. Lá no artigo 28, o artigo 28 do novo CPC nos diz o seguinte: cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Tá? Vamos destrinchar aqui esse artigo, porque ele é precioso. Veja lá, cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão da autoridade jurisdicional estrangeira. Como assim o pedido não decorrer de decisão jurisdicional da autoridade estrangeira? Porque, em verdade, quem vai exercer a jurisdição é a autoridade brasileira, que vai analisar o mérito. E, por consequência, cabe auxílio direto quando o STJ não exercer o juízo de delibação. É por isso que ele é mais ágil. Porque nesse contexto, nós podemos afirmar, olha só, ponto aqui importantíssimo. O auxílio direto, ele não depende de juízo de delibação. Quando eu tomo nota disso, deixa eu até passar um pouquinho para frente. Quando eu tomo nota disso, eu identifico que a competência para análise dessa solicitação de cooperação é direto da Justiça Federal. A competência para o julgamento desse pedido de auxílio direto é da Justiça Federal. Por que isso? Porque não tem necessidade de ir para o STJ primeiro, a fim de se realizar o juízo de delibação. O trâmite do auxílio direto é o seguinte: primeiro, a solicitação do Estado estrangeiro será enviada à nossa autoridade central. Isso é o que nos diz o artigo 29. A solicitação será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, que é o Ministério da Justiça. Feito isso, o Ministério da Justiça faz lá a análise preliminar, né? E então, recebido o pedido, feito esse juízo de admissibilidade, para saber se não ofende a ordem pública, a autoridade central encaminhará à Advocacia Geral da União. O pedido enviado pela autoridade estrangeira chega na autoridade central brasileira, que faz ali o juízo de admissibilidade preliminar e remete à AGU, a Advocacia Geral da União. E a Advocacia Geral da União é que requererá em juízo a medida solicitada. É que vai distribuir ali, né, a petição inicial, o pedido de cumprimento da medida solicitada por Estado estrangeiro. Previsão do artigo 33 do CPC. E no momento em que a AGU faz esse requerimento, a competência para julgar o pedido é do juízo federal. Do juízo federal, né, do foro, do lugar em que deva ser cumprida a medida. Pegou então aqui o caminho, o trâmite? O órgão estrangeiro envia para a autoridade central brasileira. Cumprida ali o juízo preliminar, averiguação se nada ofende a ordem pública brasileira, a autoridade central, o Ministério da Justiça, remete esse pedido para a AGU, que é quem protocolará, quem requererá em juízo a medida solicitada. Sendo certo que a competência para julgar o pedido de auxílio direto é do juízo federal do lugar em que a medida deva ser cumprida. Bastante atenção, bastante cuidado com relação a isso, ok?
Veja bem, veja bem. Cuidado, porque o segredo aqui se encontra em diferenciar auxílio direto, carta rogatória e homologação de decisão estrangeira. O auxílio direto é o mecanismo de cooperação mais ágil, mais versátil. Por que isso? Porque ele não depende de juízo de delibação realizado pelo STJ. Não há juízo de delibação aqui. A autoridade estrangeira envia para a autoridade central brasileira, que remete à Advocacia Geral da União, e a Advocacia Geral da União protocola o pedido de cumprimento da medida. É competente para o julgamento do pedido de auxílio direto a Justiça Federal. Grava isso, Justiça Federal. No auxílio direto não tem delibação. Quais são os tipos de pedido que podem ser feitos por auxílio direto? Artigo 30. Artigo 30 do novo CPC nos apresenta aí também um rol exemplificativo. Um rol exemplificativo de objetos do auxílio direto. E nos diz o seguinte: o auxílio direto terá os seguintes objetos. Inciso 1º, obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. Então, pedido ali de informação, se tem algum processo em curso aqui no Poder Judiciário brasileiro, ou explicações, elucidações acerca do ordenamento jurídico brasileiro, isso eu posso fazer por auxílio direto, mais ágil, mais versátil. Inciso 2º, pode ser objeto de auxílio direto a colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. E aqui é muito lógico. Porque se a matéria é de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, não me interessa se tem ação fora do Brasil. Essa ação nunca produzirá efeitos aqui. Se está em andamento fora do Brasil uma ação que envolva matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, não será aceito o pedido de colheita de provas via auxílio direto. Não será. Porque essa decisão estrangeira nunca produzirá efeitos aqui. E, por fim, o inciso 3º coloca: qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então, assim como aconteceu anteriormente, lá no artigo 27, o artigo 30, com esse inciso 3º, me demonstra que este é um rol meramente exemplificativo. Exemplificativo. Ok? Posso pedir por auxílio direto a prestação de informações sobre ordenamento jurídico, sobre processo administrativo ou jurisdicionais findos ou em curso, e também posso pedir via auxílio direto a colheita de provas, salvo quando disser respeito a uma ação estrangeira que envolve matéria de competência exclusiva brasileira. E também será objeto de auxílio direto todas as outras medidas que não são proibidas expressamente pela lei brasileira, ratificando então que este é um rol meramente exemplificativo. Nós já falamos sobre o trâmite, sobre o trâmite do auxílio direto. Sempre bom lembrar, a autoridade estrangeira envia o pedido, a solicitação para a autoridade central brasileira, que é o Ministério da Justiça, como regra. O Ministério da Justiça faz ali uma análise preliminar, se tudo está em ordem, se a medida não ofende a ordem pública e está tudo ok, então a autoridade central manda para a AGU. E a AGU protocola esse pedido de solicitação de cooperação internacional. É competente para o julgamento do auxílio direto a Justiça Federal. A Justiça Federal. Por que eu estou ratificando tanto isso? Porque agora a história muda.
agora a história muda. Isso, porque agora a gente passa a falar sobre a carta rogatória. A carta rogatória, que é talvez o mecanismo de cooperação internacional mais antigo. Mais antigo. E ele não é tão versátil, tão célere quanto o auxílio direto. Tá? A carta rogatória é como um documento oficial que serve de instrumento para o pedido de cooperação. Né? Como eu coloco aqui, por meio do qual o Estado estrangeiro solicita a realização de uma diligência fora do território de sua competência. É um documento oficial que eu utilizo para pedir cooperação. Só que neste caso, eu não posso fazer por via de auxílio direto. Por quê? Porque a decisão judicial já foi tomada lá fora. Porque a jurisdição, a atividade jurisdicional já foi exercida pelo Estado estrangeiro. Então não cabe ao Poder Judiciário brasileiro analisar o mérito. No que toca à carta rogatória, o Estado brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro, não pode adentrar o mérito, modificando, alterando o pedido que foi realizado, a medida que foi solicitada. Veja só que explicação precisa, né, do grande doutrinador Eupídio Donizete. Ele nos diz o seguinte: por meio da carta rogatória, a autoridade judicial, e somente ela, solicita ao Estado requerido que execute ato jurisdicional já proferido. Por meio da carta rogatória, a autoridade judicial, pode ser a brasileira, pedindo lá fora, ou a estrangeira, pedindo ao Brasil, a autoridade judicial, somente ela solicita ao Estado requerido, ao sujeito passivo da cooperação, que execute ato jurisdicional já proferido. Tá? Aqui está grifado, por quê? Porque se o ato jurisdicional já foi proferido, isso significa que o Estado requerido, que o sujeito passivo dessa cooperação não pode adentrar o mérito da questão. Aí o Eupídio complementa: de modo que não cabe àquele outro Estado exercer qualquer cognição de mérito. Identificou aí a primeira e grande distinção entre o auxílio direto e a carta rogatória? Na carta rogatória, a autoridade brasileira pode analisar o mérito. Pode analisar o mérito do pedido que foi feito. Porque não há aqui juízo de delibação. Na carta rogatória, diferentemente, a atividade jurisdicional já foi exercida pelo Estado requerente. De modo que o Estado requerido, de modo que o sujeito passivo não pode exercer qualquer cognição de mérito. Qualquer cognição de mérito. Então quer dizer, professor, que a carta rogatória chega aqui no Brasil e pronto, cumpre, porque o Estado brasileiro não pode analisar nada, já que a decisão já foi tomada, né? A decisão já foi tomada. Então, o Poder Judiciário brasileiro simplesmente irá cumprir. Ponto final. Então, também não é assim, né? Também não é assim, porque se fosse, nós estaremos diante de um atentado à soberania nacional. Como na carta rogatória não há a possibilidade de cognição de mérito pelo judiciário brasileiro ou pelo judiciário estrangeiro, quando o Brasil, né, envia uma carta rogatória, como não há a possibilidade de análise de mérito, aqui no Brasil, a carta rogatória é cumprida em dois momentos distintos. Isso, dois momentos distintos. Por quê? Primeiro, o STJ tem que analisar. Primeiro detalhe. Quem determina o cumprimento,
Quem determina a execução da carta rogatória é o STJ. E aqui eu destaco para vocês, a competência para a concessão do exequatur. O que é o exequatur? É a autorização para que a medida seja cumprida. Quem concede o exequatur é o STJ. É o STJ. E o STJ, nessa ação, ele faz exatamente o que nós chamávamos até então de juízo de delibação. É por isso que a carta rogatória tem que passar por ele. Tem que passar pelo STJ, porque cabe ao STJ averiguar, sem entrar no mérito, a legalidade formal do pedido que está sendo feito. Então, é de competência do Superior Tribunal de Justiça a concessão de exequatur para cartas rogatórias. Onde que eu encontro isso? Artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. Artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal, nos trará que é competência do STJ a concessão de exequatur em cartas rogatórias. Okay? E o que o STJ vai fazer ali naquela situação? O juízo de delibação. Então não confunda auxílio direto com carta rogatória, porque no auxílio direto, primeiro, não há um juízo de delibação feito pelo STJ. Não há. A competência para cumprir essa medida solicitada é da Justiça Federal. E o juiz federal pode analisar o mérito, pode exercer atividade jurisdicional. Aqui na carta rogatória, diferentemente, ela depende de um juízo de delibação feito pelo STJ. Por isso que a gente afirma que a competência para a concessão do cumpra-se da execução, a concessão do exequatur é do STJ. Mas o STJ não vai executar a carta rogatória. É competência do STJ a concessão do exequatur. Mas ele, STJ, não cumpre a carta rogatória. A competência para a execução da carta rogatória é da Justiça Federal. É da Justiça Federal. Então, bastante atenção. A competência para a concessão do exequatur de carta rogatória é do STJ. Artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. É o STJ que realizará apenas, então somente, esse juízo de delibação, porque ele não pode adentrar ao mérito. Não pode adentrar ao mérito. Mas uma vez concedido o exequatur, é a Justiça Federal que executará a carta rogatória. Artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal também. Ok? Você se lembra que algo semelhante nós já estudamos na primeira parte dessa aula de competência? Você se lembra? Com certeza. Quando nós falávamos sobre competência internacional concorrente, o professor Stanley disse que a competência internacional concorrente são aquelas ações que podem ser julgadas tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E se julgadas fora do Brasil, elas podem ser efetivas aqui. A decisão estrangeira pode produzir efeitos aqui. Só que para produzir efeitos aqui no Brasil, a decisão estrangeira tem que ser homologada. Quem é o órgão competente? Ou melhor, qual é o órgão competente para julgar a ação homologatória de decisão estrangeira? Qual é o órgão? O STJ. Qual é o órgão para conceder o exequatur à carta rogatória? O STJ. Lá na homologação de sentença estrangeira, depois que o STJ homologou, qual é o órgão competente para executar a decisão estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça? Qual é o órgão? A Justiça Federal.
Vem cá. Depois de concedido o exequatur, a carta rogatória, pelo STJ, qual é o órgão competente para executar a carta rogatória? A Justiça Federal. Captou a mensagem? Adequou os seus estudos? Veja bem, o novo CPC, ele trouxe como novidade a regulamentação específica da cooperação internacional. É evidente que a cooperação jurídica internacional já existia aqui no Brasil, em outros ordenamentos jurídicos. A novidade fica pelo fato de que o CPC, pela primeira vez, especificamente tratou o tema. E ao tratar o tema, o Código de Processo Civil regulamentou 3 mecanismos de cooperação jurídica internacional. Quais são os mecanismos previstos no CPC? Auxílio direto, carta rogatória e a homologação de decisão estrangeira e concessão de exequatur. 3 mecanismos. Há uma diferença entre esses mecanismos. Qual é a diferença? Ou quais são as diferenças? O auxílio direto é o mecanismo mais ágil. Mais ágil porque o auxílio direto não depende de juízo de delibação. Não depende de juízo de delibação. A carta rogatória e a homologação de decisão estrangeira dependem de juízo de delibação. O auxílio direto é julgado com análise do mérito, com a averiguação do mérito, pela Justiça Federal. Mesmo a Justiça Federal que cumprirá a medida solicitada. Já a carta rogatória e a homologação de decisão estrangeira, a competência para a concessão da rogatória, a competência para a homologação da decisão estrangeira é do STJ, que fará ali um juízo de delibação, sem entrar no mérito. Não pode entrar no mérito. E aí, concedida a carta rogatória, homologada a decisão estrangeira, a Justiça Federal é quem executa. É quem executa. Perfeito? Se você fizer um quadrinho, um desenho esquematizado disso, você não errará. Você, com certeza, não errará nenhuma questão envolvendo cooperação jurídica internacional. Para fechar aqui esse nosso bloco, para fechar aqui a parte 2 do estudo sobre competência, vale a pena fazer a leitura de 2 artigos. Ou melhor dizendo, de um artigo e seus parágrafos. Artigo 36 do Código de Processo Civil, que nos diz o seguinte: o procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça, o procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes a garantia do devido processo legal. Significa dizer que, dentre muitas outras garantias, é preciso assegurar às partes o contraditório. Só que você se lembra que o STJ, aqui na concessão de carta rogatória, ele não analisa o mérito. Ele apenas faz um juízo de delibação, uma análise da legalidade formal da medida que está sendo solicitada. Se essa é a única ação, é a única competência do STJ, parágrafo 1º do artigo 36 nos diz o quê? Que a defesa se restringirá à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Se não cabe ao STJ conhecer o mérito, mas apenas fazer um juízo de delibação, uma análise da legalidade formal da medida que está sendo solicitada, as defesas também somente poderão discutir o atendimento dos requisitos para que o pronunciamento estrangeiro produza efeitos no Brasil.
E aí, para colocar uma pá de cal no assunto, para encerrar o tema, veja só o parágrafo 2º do artigo 36. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão de mérito. É vedada a revisão de mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Por quê? Porque a única coisa que o STJ vai fazer é esse juízo de delibação. O STJ não pode analisar o mérito. Não pode analisar o mérito. A atividade jurisdicional já foi realizada pelo Estado estrangeiro. Ok? Beleza? Captou a mensagem? Compreendeu o assunto? Veja bem, este não é um assunto difícil. Definitivamente não é um assunto complicado, mas é um assunto que tem sido bastante cobrado em concursos públicos. Porque trata-se de uma novidade do Código de Processo Civil atual. Embora, verdade, já existisse esses mecanismos de cooperação internacional em legislações esparsas, pela primeira vez o CPC se preocupou em tratar sobre a cooperação internacional. E como toda novidade do CPC atual, a cooperação internacional tem sido muito cobrada em concursos públicos. E é para isso, e é por isso que eu separei aqui algumas questões para resolvermos juntos. Veja bem, como a cooperação jurídica internacional tem sido cobrada em concursos públicos. Veja lá, prova de 2016 da Câmara de Aracruz, do meu saudoso Espírito Santo, prova de procurador legislativo. O enunciado nos diz o seguinte: segundo o novo Código de Processo Civil, a cooperação jurídica internacional não terá por objeto, ou seja, não é um objeto da cooperação jurídica internacional à luz do novo CPC. Alternativa A, homologação e cumprimento de decisão. E aí? Isso é lógico que é. Nós já vimos, lá no artigo 26 e 27. Homologação e cumprimento de decisão. Concessão de medida judicial de urgência, também. Também é exemplo de objeto da cooperação jurídica internacional. C, citação, intimação, notificação judicial e extrajudicial, também. Quiçá esses aqui, né, sejam os objetos mais comuns. Citação, intimação, notificação judicial e extrajudicial. Então, eu nem li a última alternativa, mas eu sei que ela está errada. Qual é o erro? Medida processual, mesmo que proibida pela lei brasileira. Que questãozinha fácil, hein? Que questãozinha simples. Nós vimos lá que o artigo 27, ele me apresenta um rol exemplificativo. Um rol exemplificativo de objetos da cooperação jurídica internacional. Nesse rol exemplificativo aparece homologação e cumprimento de decisão, aparece concessão de medida judicial de urgência, aparece citação, intimação, notificação judicial e extrajudicial. Só que como o rol é exemplificativo, o legislador termina dizendo que também serão objetos de cooperação jurídica internacional toda medida que não seja expressamente proibida pela lei brasileira. Medida processual, mesmo que proibida pela lei brasileira, aí não, né? Aí não. Evidente que não. Questãozinha fácil. Baba. Né? Vamos para a próxima questão. Né? Só confirmando aqui que o certo era a letra D. Próxima questão. 2017, TRF da 2ª Região, prova de juiz federal substituto. O enunciado diz o seguinte: sobre a sentença estrangeira, rogatória e cooperação internacional, analise a opção correta. Alternativa A. Por entender que o auxílio direto nem sempre é questão decorrente de tratado ou contrato entre União e Estado estrangeiro ou organismo internacional, o CPC 15 não atribuiu competência para cumpri-lo à Justiça Federal. Errado. Errado.
O CPC 15, no tocante ao auxílio direto, o CPC 15 atribuiu competência, sim, para a Justiça Federal cumpri-lo. Não só para cumpri-lo, mas também para julgar, com a possibilidade de analisar o mérito, inclusive. Então, errada a alternativa A. Alternativa B. A sentença estrangeira só pode ser homologada no Brasil se a autoridade que a prolatou tiver jurisdição internacional exclusiva. Lógico que está errada. A sentença estrangeira só pode ser homologada no Brasil se a autoridade que a prolatou tiver jurisdição internacional exclusiva? Não. A sentença estrangeira só pode ser homologada no Brasil se for matéria de competência concorrente. Se for matéria de competência concorrente. Se for matéria de competência exclusiva, não pode ser cumprida aqui no Brasil. C. A homologação de sentença estrangeira e a execução de rogatória submetem-se à compatibilidade com a ordem pública brasileira, matéria a ser apreciada pelo juiz federal, no chamado juízo prévio de delibação. Errada também. A homologação de sentença estrangeira e a execução de rogatória submetem-se à compatibilidade com a ordem pública brasileira, matéria a ser apreciada pelo STJ. Pelo STJ. Não é a Justiça Federal que faz o juízo de delibação. O juízo de delibação é feito pelo STJ. Então também está errado. Vamos ver as outras duas alternativas aqui no próximo slide. Alternativa D. A carta rogatória será cumprida como requerida pela via diplomática, de modo que, quando exista requerimento de que a testemunha preste juramento com a mão sobre a Bíblia, será esta liturgia procedimental a ser observada. Que? Agora o enunciado deu uma viajada, né? Deu uma viajada. Primeiro que a carta rogatória não pode ser cumprida por via diplomática. Tem que ir para o STJ, que vai fazer o juízo de delibação, e depois é cumprido pela Justiça Federal. E que história é essa de mão sobre a Bíblia? A lei não fala absolutamente nada sobre a questão, né? Então eu já sei também que a alternativa correta é a última, é a letra E. Vamos confirmar se realmente ela está certa? Na ausência de designação de outro órgão, pelo tratado ou instrumento de cooperação internacional, o Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central. Corretíssimo. Corretíssimo. Na ausência de outro órgão determinado especificamente por tratado, a autoridade central, ou seja, aquela que recebe os pedidos de cooperação e que remete os pedidos de cooperação, será o Ministério da Justiça. Então, a alternativa correta, prova de juiz, hein? Alternativa correta, letra E. Vamos adiante. Mais uma questãozinha aqui. Última questão para compreender em definitivo como que o tema cooperação jurídica internacional tem sido cobrado em provas de concurso público. Também de 2017, prova do CRF do Distrito Federal, cargo de advogado, sobre a jurisdição, competência e cooperação internacional à luz do novo Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade judiciária, com exclusividade, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Opa! A solicitação de auxílio direto será encaminhado pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade judiciária brasileira? É isso? Não, ela será encaminhada à autoridade central, que é o Ministério da Justiça como regra. Então,
Está errada a alternativa A. É o erro aqui falar que ela vai ser remetida à autoridade judiciária brasileira. B. Cabe auxílio direto quando a medida decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Como é que é? Cabe auxílio direto quando a medida decorrer diretamente de decisão da autoridade jurisdicional estrangeira. Primeiro erro. Na hipótese de auxílio direto, a decisão, é tomada por autoridade jurisdicional brasileira e não estrangeira, a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. No auxílio direto, não tem juízo de delibação. Então, a alternativa está errada. C. O ato de apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional compete ao juízo estadual do lugar em que deve ser executada a medida. Errado. Compete ao juízo federal. Ao juízo federal, não ao juízo estadual. Vamos ver as outras alternativas no slide seguinte. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à parte interessada, na medida que a requererá em juízo. Errado, né? Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, e não à parte interessada. É a Advocacia Geral da União que requererá em juízo o cumprimento do pedido feito por Estado estrangeiro. Então, mais uma vez, eu sei que a alternativa correta é a letra E. Vamos confirmar? Quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação, o processamento e julgamento da ação não competem à autoridade judiciária brasileira. Todavia, tal restrição à jurisdição nacional não se aplica aos casos de competência internacional exclusiva, como nos casos relativos a imóveis situados no território da República Federativa do Brasil. Na verdade, essa alternativa, ela está correta e é tema do nosso último encontro, da parte 1. Lá na parte 1, quando nós falávamos sobre competência internacional concorrente exclusiva, nós vimos que, em se tratando de matéria de competência concorrente, as partes podem eleger exclusivamente, como órgão competente para dirimir eventuais conflitos, a autoridade judiciária estrangeira. E se essa cláusula de eleição de foro, que atribui competência exclusiva à autoridade estrangeira, for alegada pelo réu na contestação, o Poder Judiciário brasileiro não poderá julgar a demanda. Só que, se a matéria for de competência exclusiva do Brasil, aí é evidente, não pode ter uma cláusula de eleição de foro atribuindo competência à autoridade judiciária estrangeira. Se tratando de matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, só o Poder Judiciário brasileiro pode julgar. Não será, portanto, permitido uma cláusula de eleição de foro que diga o contrário. Então a alternativa está correta. Quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação, o processamento e o julgamento da ação não competem à autoridade judiciária brasileira. Ponto. Todavia, tal restrição à jurisdição nacional não se aplica aos casos de competência internacional exclusiva, como nos casos relativos a imóveis situados no território da República Federativa do Brasil. Então, alternativa correta, letra E. Letra E. Ok? Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Por hoje é só. Concluímos a segunda parte do nosso estudo sobre competência, tratando o tema da colaboração jurídica internacional. Tema bastante em voga
por conta da previsão inédita do CPC 15. Ok? Espero que a nossa aula tenha sido útil ao seu aprendizado, que você tenha gostado da nossa dinâmica e, portanto, quero te ver em breve. Mas por hoje é só. Aquele abraço e tchau, tchau. Clique like.